A médium que chocou o mundo. Os maiores pesquisadores do mundo decidiram investigar uma suposta médium para provar que ela era uma fraude, colocando ela sob vigilância 24 horas por dia. Mas o que eles descobriram no final revolucionou completamente a forma deles de pensar sobre a realidade e a vida. E se a barreira entre o nosso mundo e o mundo espiritual pudesse ser testada em laboratório? O que acontece quando os cientistas mais exigentes da história tentam desmascarar um fenômeno e saem da sala totalmente sem palavras? Será que a mente humana guarda segredos capazes de atravessar a própria morte do corpo físico? Muito prazer, meu nome é Pablo e seja muito bem-vindo à Ciência dos Espíritos. Tudo começou em Boston, nos Estados Unidos, no ano de 1885. Nessa época havia uma mulher chamada Leonora Piper, que após passar por uma cirurgia começou a apresentar uma série de transes sonambúlicos, que para você que não sabe é basicamente um estado mental onde uma pessoa perde por um breve momento as suas próprias faculdades, agindo de uma forma meio automatizada. E nessas ocasiões a senhora Piper escrevia textos automáticos, revelando informações detalhadas sobre pessoas falecidas que ela nunca tinha visto. E os feitos da senhora Piper acabaram sendo tão grandes que ela atraiu a atenção de William James, que para você que não sabe foi basicamente um dos professores responsáveis na Universidade de Harvard por fundar a psicologia moderna. E o que ele buscava fazer era justamente investigar esse caso para mostrar que não passava de um truque barato de ilusão. E para testá-la, ele decidiu enviar várias pessoas da alta sociedade disfarçadas e sem hora marcada. Ele achou que dessa forma ele iria montar uma espécie de armadilha para ela, já que ele daria uma série de informações falsas e ela tentaria trabalhar dentro dessas informações falsas. O que ele não contava é que assim que essas pessoas chegaram lá, a Leonora simplesmente entrou em uma espécie de transe. E durante esse momento aconteceu uma espécie de incorporação, onde um suposto espírito de um médico francês falava em nome dela. E através desse suposto controle, ela revelava nomes de familiares dos convidados, doenças específicas que causaram óbitos e detalhes de testamentos. Ou seja, ela dava informações verdadeiras, extremamente precisas, mesmo as pessoas tentando fazer ela de besta. E o William James, que era um profundo cético com relação à senhora Piper, simplesmente ficou chocado com tudo isso. Isso, é claro, só chamou ainda mais atenção para o caso dela, inclusive chamou a atenção da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que era uma sociedade extremamente respeitada e que investigava esse tipo de fenômeno. Eis então que eles enviam para os Estados Unidos o pesquisador Richard Hodgson, que era conhecido justamente por ser um cara extremamente implacável em caçar fraudes e charlatões. E ele chegou decidido a provar que a Leonora Piper era uma fraude. E é justamente nesse momento que a suposta mediunidade da senhora Piper deixa de ser uma pura questão de crença e passa a ser um verdadeiro objeto de estudo científico. Porque para evitar qualquer vazamento de dados, o Dr. Richard simplesmente mudou radicalmente a estratégia de testes. Para começar, ele contratou detetives profissionais particulares para monitorar a vida da Leonora em período integral. Eles vigiavam as correspondências, seguiam os passos dela na rua e mapeavam cada pessoa com quem ela conversava. Inclusive, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que mandou ele, começou a mandar outras pessoas anônimas que ela nunca viu na vida. São os chamados consulentes, que são essas pessoas que vão até o médium buscando alguma informação sobre uma pessoa falecida. Eles começaram a mandar várias pessoas para ela sem aviso prévio, sem dizer quem eram, para ver justamente se ela conseguiria falar alguma coisa. E adivinha só, ela conseguiu. No primeiro exemplo documentado, um homem entrou numa sala usando um nome falso fornecido pela equipe de cientistas. Durante o transe, a Leonora simplesmente chama o homem pelo apelido de infância, que apenas a irmã dele, que já havia falecido, conhecia. E como se tudo isso não fosse bastante, ainda teve outro caso parecido, onde um pai de luto entregou cartas antigas dentro de um envelope lacrado com selo de cera. A Leonora simplesmente segurou o envelope fechado contra a testa e recitou trechos exatos de frases manuscritas. E aí você me pergunta, do documento que ele entregou para ela, da carta? Não. Frases manuscritas que estavam guardadas em uma gaveta a milhares de quilômetros de distância. São centenas de páginas com dezenas de acertos dessa mulher. Tudo isso, lembrando, em um ambiente controlado pelos pesquisadores dentro das regras que eles estabeleceram. Essa mulher era tão absurda no que ela fazia que tem relatos dela escrevendo uma mensagem com a mão esquerda, escrevendo outra com a mão direita e recitando uma terceira,
tudo ao mesmo tempo. E se você achou tudo isso impressionante, segura porque o melhor vem agora. Que foi basicamente um teste definitivo que o Dr. Richard decidiu fazer, dessa vez envolvendo o falecimento de um amigo dele chamado George Pellel. O Pellel era um jovem advogado brilhante, cético declarado em relação à vida após a morte. Ele havia combinado com o Dr. Richard um pacto informal. O pacto dos dois era basicamente o seguinte: qualquer um deles que morresse primeiro tentaria dar para o outro evidências de vida após a morte. Pois bem, meses depois deles fazerem esse pacto, infelizmente o George acaba morrendo tragicamente de forma repentina em uma queda em Nova York. Um belo dia, o próprio Dr. Richard decide participar de uma sessão com a Leonora Piper, para ver se de fato ela conseguiria falar algo sobre seu amigo falecido George. Eis então que a Leonora simplesmente entra em um transe e o próprio George começa a falar através dela. E a médium, que jamais havia cruzado o caminho de George em sua vida, começa a falar com o sotaque britânico exato do advogado falecido. Não só isso, ele chama Richard pelo apelido íntimo que apenas os dois conheciam em reuniões privadas que eles tinham. E para encerrar qualquer margem de dúvida, o espírito do George começa a citar nomes de amigos em comum e relembra conversas confidenciais que ocorreram em uma sala fechada em Boston. Sala essa que a Leonora nunca teve acesso. Resultado disso, o Dr. Richard, que era conhecido por ser um cético implacável, publicou uma série de páginas, dezenas de páginas, falando que a única hipótese que poderia explicar o que ele viu com a Sra. Piper era justamente que a consciência do seu amigo George continuava existindo após a morte. Que é basicamente um jeito complicado e científico de falar que espírito existe. E esse é aquele momento que eu sempre pergunto para os céticos: como que ela poderia saber disso? Existem casos em que ela revela informações que nenhuma pessoa presente sequer sabia que essas informações existiam, e que só depois que investigaram aquilo que ela revelou, descobriram que realmente aquilo era verdade. Então é o tipo de coisa que não dá pra alegar que ela estava lendo a linguagem corporal do povo, que ela estava pescando pistas no ar, porque existem coisas que ela revela que nem as pessoas que estavam ali presentes sabiam, então não tem como elas passarem isso de alguma forma em linguagem corporal. Além disso, lembra que eu falei que colocaram detetives particulares pra seguir ela 24 horas por dia sem ela saber? Eles nunca encontraram absolutamente nada. Nunca foi achado absolutamente nada que mostrasse que ela conseguia essas informações de qualquer outra forma. Após todas essas investigações, diversos pesquisadores de diversas universidades foram chamados para olhar a Sra. Piper, para estudá-la, para analisá-la, para ver justamente tudo isso que esses pesquisadores estavam vendo, para que cada pesquisador, para que cada cientista pudesse justamente fazer o seu próprio estudo e chegar na mesma conclusão. Mas adivinha o que foi que aconteceu? A maioria dos outros pesquisadores, cientistas, jornalistas simplesmente nem se deram ao trabalho de investigar e pesquisar sobre isso. Mas o curioso é que mesmo não fazendo isso, eles não pouparam a tinta de suas canetas e em poucos dias depois começaram a escrever sobre o caso, falando que não passava de uma grande farsa, de uma grande mentira, de um grande truque. É engraçado, né? Pra pesquisar, pra ir atrás das informações, pra testar, ninguém quer. Agora, pra emitir uma opinião, todo mundo decide fazer isso. Parece bastante com o mundo que a gente vive hoje em dia, vocês não acham? Eu sei é que quem se dedica pra isso de forma de verdade e estuda tudo isso não tem como negar a realidade desse fato. É um fato que não só traz pra gente um conhecimento surpreendente de como o nosso mundo funciona, mas também um conforto gigantesco para as pessoas que já perderam seus entes queridos. Pessoas que pensam que nunca mais vão ver aquela pessoa que faleceu tragicamente num acidente, aquela pessoa que se perdeu em alguma doença, aquela pessoa que não via mais esperança e infelizmente decidiu deixar o nosso mundo. Essas pessoas não se perderam para sempre, elas estão perto de nós. E que alegria saber que existem formas da gente se comunicar com elas ainda hoje. É como eu sempre digo, você não é um corpo, você é um espírito que tem um corpo. E isso quem tá dizendo não sou eu, é a ciência. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe para que mais pessoas conheçam o caso da Sra. Piper, essa médium tão surpreendente que chocou o nosso mundo. Não esqueça também de seguir esse perfil para você acompanhar futuros vídeos, porque isso é só o começo. Eu sei que no mais eu vou ficando por aqui, mais uma vez meu nome é Pablo e você viu A Ciência dos Espíritos.